Fala galera, beleza? Aqui é o Gouveia e bem-vindo a mais um vídeo. Eu não vou tomar strike no primeiro vídeo, né? Aí é foda, realmente. Então, como vocês sabem, eu tô fazendo esse vídeo pra dar uma espécie de vídeo aula pra vocês, por causa que eu não posso comparecer aí. Então, vamos à oficina de criação básica de roteiro. Bom, primeiro passo, o que a gente tem que fazer para criar um roteiro? A gente tem que ter a ideia central, a base do roteiro. Ela é a parte primária de criação de roteiro. 90% da criação de um roteiro é a sua parte criativa, é a sua criatividade. Se você tem criatividade, você está com 90% do caminho já andado. O resto é só detalhes, é só questões técnicas. Pois bem, a base, a ideia central, o que você tem que fazer? Uma coisa que eu recomendo bastante: não sintam medo de forma alguma em vocês pegarem inspiração ou, de uma certa forma, até detalhes de outras obras, porque é uma lei da química e da vida também, que nada se cria, tudo se transforma. Exato, essa lei funciona para tudo. Por exemplo, você pensa em filmes famosos, ideias que vocês acham fantásticas. Por exemplo, Indiana Jones. Indiana Jones não é nada mais do que Marco Polo misturado com James Bond. Eu posso criar um roteiro agora mesmo. Posso fazer, por exemplo, vamos ver. Um cara tá voltando de casa à noite e encontra encontra um artefato estranho na rua. É uma pedra que ela começa a brilhar, um monte de coisa, e ele decide pegar aquilo. Só que quando ele pega essa pedra, ela se mistura com o corpo dele e ele não sabe o que está acontecendo, não entendeu o que está acontecendo. A pedra se dissolve e entra na pele dele. Só que nada acontece. Ele vê que ele não está sentindo nada, ele volta para casa. Só que quando ele vai dormir, ele começa a sentir um desconforto absurdo, um desconforto muito grande na pele, no corpo, nos órgãos, tudo. E quando ele levanta para ir no banheiro, quando ele vê, ele está cheio de pintinhas verdes na cara dele, cheio, no rosto, nas mãos, no corpo inteiro. Ele começa a sentir um desconforto tão grande quando ele vê esses negócios, tão grande, que ele começa. É como se os órgãos dele estivessem se revirando, o corpo inteiro estivesse se revirando. Quando do nada ele se vê, ele desmaia. Quando ele acorda, ele desperta em outro tempo. Ele viajou no tempo. Quando ele viaja no tempo, ele descobre uma humanidade mais evoluída, com muitas inovações tecnológicas e tudo mais. Até que ele encontra duas pessoas que extremamente ele vê com essa aparência que ele tá um pouco distópico e tudo mais, e ele percebe que essas pessoas também têm isso. Eles vestem uma roupa meio estranha, meio colada, meio parece filme dos anos 80. Pois é, essas pessoas pegam ele, levam até uma localização secreta e explicam para ele que ele agora faz parte de uma anomalia. Ele é uma anomalia temporal que nem elas. Eles têm as mesmas pintinhas. E aí eles falam para esse cara que eles fazem parte de uma espécie de organização que captura essas outras anomalias, porque eles são anomalias e eles tentam capturar outras. Você pode dizer que tá bom, é um roteiro bem tosco. Claro que é, porque eu criei em 5 minutos. Não tive muito o que fazer. Mas você pode falar que é uma ideia até que, eu criei, até que meio original. Só que eu peguei elementos de Lanterna Verde, você pode ter um pouquinho de Time Cop e Viagem no Tempo, filme dos anos 80 esse geral. Você vê, é uma coisa que você junto, você vai pegando as coisas que você gosta, e aí você seleciona o que? Você seleciona o filtro, você faz o gênero. Porque o gênero, o que é o gênero? O gênero não é nada mais, nada menos do que uma maneira de filtrar e catalogar a sua obra. Bom, por exemplo, você quer fazer um roteiro de aventura. Você vai lá e pega elementos que sejam compatíveis com isso. Você vai juntando e tudo mais, vai juntando ideias de outras fontes, de outras pesquisas, e aí você vai criando esse roteiro que você chama de próprio, você gosta, você fez, entendeu?
Porque você vai criando elementos baseados nessas outras coisas. Assim você cria a sua base. Quando sua base está feita, você tem uma ideia central do que você quer fazer, aí você começa a imaginar o que? Você começa a criar o cenário que essa obra vai se passar. Você tem que fazer o cenário antes de fazer os personagens. Por quê? Você tem que fazer antes. Por quê? Porque o cenário vai definir como o comportamento dos seus personagens é. Por exemplo, você faz um roteiro que é um drama na época antiga, na época colonial. Você não pode colocar seus personagens falando gírias de hoje em dia, falando sobre tecnologia. Você não pode, porque não tem como, eles não conhecem essas coisas, entende? Cria até um jeito de impacto. Por exemplo, se eu não me engano, Orgulho e Preconceito. A história não seria nem um pouco tão impactante se fosse hoje em dia, se passasse hoje em dia. O comportamento era outro, entende? Mas era a gente tinha uma ideia à frente, tinha uma ideia avante, entendeu? Eu não sei se o Orgulho e Preconceito eu posso estar falando asneira, porque eu realmente não lembro o nome do filme. Mas é basicamente isso. Muitos filmes que se passam antigamente criam um personagem que tem um comportamento que é daquela época, característico daquela época, porém ele tem um idealismo de outra era, ele tem um idealismo mais moderno, entende? O que vale é o idealismo, depende do que você vai fazer com o seu personagem. Diferente de uma obra biográfica. Uma obra biográfica é outros 500, é uma outra coisa, entendeu? Se você vai fazer um roteiro que ele é ficcional, você pode criar da forma que você quiser. Você tem o seu universo. Você pode criar literalmente um universo inteiro baseado naquilo, no que você quiser. Você pode inventar e ser original e criativo do jeito que você quiser. Mas se você está fazendo uma obra biográfica, é um tanto complicado. Por quê? Você não pode mudar muito, mas você tem que mudar algumas coisas. Se é uma biografia autorizada, você basicamente vai ter a entrevista com a pessoa que você está fazendo uma biografia. Se é você ou se é outra pessoa. Você vai ter o relato dela. Você não está fazendo mais nada do que transcrever os relatos dessa pessoa. Se é uma biografia não autorizada, é você que está contando a história dessa pessoa. Você está deliberadamente contando a história dessa pessoa, sem a permissão dela. Mas eu não sei exatamente como funciona a questão. Porém, você tem que dar uma inovada. Toda biografia que é feita, toda obra que é feita, tem que dar uma inovada de uma para outra. É aquele negócio que eu falei para vocês sobre por que as pessoas continuam vendo Dom Casmurro, porque as pessoas continuam indo pro teatro para ver a mesma peça várias e várias vezes. Porque cada versão tem a sua identidade, tem a sua característica própria. A nossa é que o próprio nome já está falando. É uma viagem de Dom Casmurro à atualidade, entende? Você está vendo uma perspectiva nova, você tem perspectivas de outros ângulos, não só do Dom Casmurro ou do Bentinho, você tem de outros personagens, você tem um ponto de vista da própria Capitu, entende? Então é uma obra que muda, ela tem a sua identidade própria, ela tem o que é diferenciado das outras. E as pessoas vêm ver por isso, porque é da nossa companhia e é a gente que faz. Beleza. Mas então, você já estabeleceu o cenário. Vamos dizer que você estabeleceu uma época moderna. Uma época moderna. Na época de hoje, seus personagens vão se comportar como pessoas normais da nossa época. Vão falar com gírias, se você quiser, podem falar de uma forma atual ou contemporânea, ou se for do seu universo, elas podem falar de uma outra forma. Aí depende totalmente do seu critério. Tendo visto que você já criou o cenário onde vai se passar a história e a ideia central, você aí sim cria os personagens. Os personagens você vai criando como se fosse uma grande ficha de RPG. Você vai criando um nome, sobrenome, características, aparência. É um exercício bem interessante. Vocês já basicamente fizeram isso com os seus personagens já.
E então isso já está basicamente fácil para vocês. Para quem não fez isso, é o seguinte: já deve ter jogado RPG, alguém já deve ter jogado RPG aí. É criar uma ficha de personagem. Você vai criar um nome, você vai criar a aparência e você vai criar o mais importante, a personalidade, as características deste personagem. O que ele gosta de fazer, o que ele não gosta, como é que ele é com as outras pessoas, como é que ele é com a família, qual é a característica dele que diferencia dos outros. Esse é um ponto principal. E já leva para o personagem principal, quem vai ser o protagonista da sua história. Esse é o primeiro que você tem que fazer. Depois você vai movendo para os coadjuvantes, vai movendo para os outros. Tendo visto que você já fez isso, você vai incluindo esses personagens, suas características. Não esqueçam de que se vocês deram uma característica para os seus personagens, incluam isso na história. Não esqueçam disso. Porque se vocês estão criando um roteiro e vocês falam que o personagem é de tal forma e você não demonstra isso, tá? É um furo absurdo. É um furo absurdo. Entende? É uma coisa terrível. Por isso, sempre que vocês mentalizarem uma personalidade para o seu personagem, não esqueça de colocar ela. Não precisa ser de forma descarada. Coloca de forma sutil. Um bom leitor vai saber diferenciar, vai saber identificar isso aí. Então, outra coisa que eu queria falar. Quando vocês forem entregar roteiro, porque vocês não vão ficar o roteiro para vocês. Se vocês forem seguir de forma profissional, vocês vão entregar o roteiro para um produtor. É óbvio que ele vai encontrar alguns defeitos, é óbvio que ele vai encontrar algumas coisas que ele quer alterar. Nada é perfeito. Ele nunca vai chegar e falar: nossa, que obra-prima, maravilha. Pode até falar. Só que esse produtor vai entregar para outra pessoa e essa pessoa vai falar: olha, muito bom, mas eu acho que tem que mudar tal coisa. Entendeu? Sempre vai ter isso. Então, escrevam de coração e alma. Coloquem sua criatividade, a sua paixão no roteiro, mas não se apegue a ele. Não se apegue de forma completa nele, porque vai acabar havendo mudanças. Vocês sendo roteirista, é claro que você pode opinar, mas não acho que não fica característico uma coisa dessas, entende? Mas vai ter sempre alguém que vai querer mudar alguma coisa do seu roteiro. O melhor numa situação como essa é que você adapte. A pessoa vai falar um negócio, você adapta o roteiro para isso. Ela quer uma mudança, você adapta a outras coisas. Aí você vai adaptando para essa mudança. Aí fica perfeito. Você se sente bem com o que você está escrevendo e com o produto final. Muito bem. Agora nós já criamos o quê? Nós já criamos o cenário, nós já criamos a ideia central, nós já temos o gênero e nós já temos o personagem principal. Agora nós vamos criar os outros personagens, os coadjuvantes, quem vai criar a trama e tudo mais. Se a sua história é como se fosse uma batalha entre o bem e o mal, uma coisa assim, uma coisa bem dramática assim, você vai precisar de um protagonista, que é o heróizinho, o herói, e o antagonista, que é o vilão. Para vilão, tem várias opções que você pode seguir. Você pode criar, as possibilidades são realmente infinitas, tanto para herói, tanto para vilão. Isso cai bastante para as pessoas que gostam de quadrinhos. Você vai saber de administrar um herói e um vilão perfeitamente. Eu vou explicar alguns gêneros de herói. Tem o anti-herói, que ele é um herói que ele não segue exatamente um padrão de lei, não segue exatamente, ele é mais um vigilante do que um herói. Tem o herói que ele é aquele cavaleiro branco em cima de um cavalo indo salvar a princesa, aquele negócio clássico. E tem o herói que ele é aquele herói que é oprimido e tudo mais, que ele supera as dificuldades, que ele é aquele herói da vida real, entendeu? Aquele herói que ele não tem superpoderes, ele é uma pessoa normal, só que é apresentada milhões e milhões de dificuldades para ele e ele consegue superar elas. Muita dedicação e força. Para antagonista, para vilão, vocês podem criar um maníaco, psicopata, um maluco corporativo, um manipulador, várias coisas. Vocês podem fazer realmente uma infinidade de coisas. Bom,
já tendo visto que vocês fizeram os personagens para compor, para coestrelar junto do protagonista, vocês vão criar a trama em base disso. Um roteiro, principal coisa que um roteiro tem que ter, isso em qualquer situação: começo, meio e fim. Tenham isso na cabeça a todo momento. Vocês precisam ter um começo consistente, vocês precisam ter um começo que seja intrigante para que a pessoa entre dentro da história já de começo. Eu particularmente não gosto de histórias que são no começo chatas. Tipo, a galera fala, não, assista a série, mas a partir da 10ª temporada que fica legal. Eu odeio isso, eu simplesmente detesto. Eu acho que pra pessoa ser fisgada, ela tem que ser fisgada desde o título. Só que o título é a última coisa que você vai fazer. Tenha isso em mente. Mas então, você faz um começo intrigante para puxar as pessoas, um meio que seja consistente com o resto da história, para que você vá lá e o meio é quando você liga todos os pontos. Você vai ligando e vai construindo seus personagens ali. Não tenha medo de encher linguiça, que é você fazer algumas coisas que é mais para a personalidade dos personagens do que para a trama propriamente dita, entende? Como eu passei um roteiro de 3 páginas, eu creio que vocês não vão conseguir encher muita linguiça. Mas caso vocês fossem fazer um roteiro de verdade, que é um roteiro grande, entendeu? Um negócio que pelo menos uns 50 páginas, no mínimo assim, vocês podem encher linguiça para compor a personalidade dos personagens. Isso é feito muito em filme. Filme tem bastante esses momentos. Por exemplo, Tarantino é o rei dos encher linguiça, tá ligado? Porque ele faz esses momentos serem tão fantásticos que você releva que é só pra encher linguiça. Ele realmente compõe um diálogo, ele é o cara dos diálogos, entende? Então, quando você vê que os personagens dele estão sentados pra conversar, você já... agora é o momento de brilhar, entendeu? É aquele negócio. Muitos roteiristas, eles pegam esses momentos, eles aproveitam esses momentos específicos para mostrar a personalidade dos personagens com conversas, com ações, coisas que não influenciam ou influenciam a trama direto. Tipo, você bota que o personagem é um herói, um heróizinho, junto do protagonista, pode ser não sendo protagonista, ou pode ser protagonista, você mostra ele fazendo uma ação ali. Pô, salvou alguém, não sei. Contanto que isso não seja completamente distópico, assim. Do nada você corta pra tal pessoa e ela salva alguém. Não, isso aí fica chato, fica ruim. Você tem que dar meio que sabe, é pra encher linguiça, mas você tem que dar uma iniciativa. Tem que ter uma coisa que ligue com a trama normal, da trama principal. Por exemplo, personagem salva alguém. Mas por quê? Porque ele tava andando na rua com o personagem principal discutindo sobre a trama. Discutindo sobre, sei lá, ele tá com um relacionamento abusivo e eles estão discutindo isso aí. Estão falando, o cara dá uma ideia, dá um negócio, aquilo. E aí alguém é atropelado. O cara vai ao socorro, vai mostrando a personalidade dele. E você já dá pra pegar aí e fazer com que o personagem principal tenha uma ideia, tenha um momento de reflexão, entendeu? Vários roteiros fazem isso. Você vai compor na trama do meio e tem o final. O final é muito importante, o final ele tem que ser algo sólido. Claro, se a ideia do teu roteiro é ser algo bem interpretativo, o final pode ser abstrato, claro, pode ser abstrato, contanto que ele tenha alguma ligação com o resto da trama. Ele não pode ser completamente, você faz qualquer merda aí e fala que é interpretativo, só que quando a pessoa vai lá, analisa tudo, não tem nada. Não pode, você tem que fazer, se você vai fazer algo abstrato, tem que ser algo que, quando analisado, realmente liga com as outras coisas, realmente liga. Vocês também podem fazer, tem vários jeitos de você encerrar. Tem um encerramento sólido, acabou a história ali. Final feliz, o final ruim, isso aí vocês escolhem. Tem o cliffhanger. O cliffhanger é o seguinte, o cliffhanger é quando você termina a história e aí você
você dá meio que no final você dá uma puxada para uma sequência. Tipo, o personagem tá lá, tudo bem, tudo terminou bem, do nada o assassino levanta a mão da terra, tá ligado? Bem filme do Jason antigo mesmo. Aquilo era tudo cliffhanger, era tudo puxando pra ter uma sequência. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Não necessariamente o filme vai ter uma continuidade bem feita. A gente pode ver isso com filmes como Super Mario Brothers, sabe? Um filme horrível, realmente horrível. Os caras ainda têm a audácia de terminar com um cliffhanger por um segundo. O filme é terrível. Mas tem cliffhangers bons. Tipo, os do próprio Jason. Eu gosto muito de filmes trash. Eles são literalmente traduzidos pra lixo, mas eles são muito legais, eles são divertidos de assistir. Ainda mais pra você que gosta de terror. Se você não gosta, beleza, eu particularmente adoro. Então é basicamente isso. Quando você criar um final, tenha certeza que o seu final ele tem consistência com o resto da história. As coisas são ligadas pra lá. Tem um final completinho, bem feito, uma história fechadinha. É o mais padrão, o mais tranquilo de você fazer uma história fechadinha e tranquilo. Bem, que eu saiba é isso, né? Eu, pelo menos por enquanto, são aulas básicas, são dicas básicas pra eu dar pra vocês. Se fosse a aula normal, a aula presencial, eu particularmente não gosto de videoaula. Eu gosto muito da ideia de eu ter que dar aula pra vocês pelo computador, mas eu não posso dar aula presencial, né? Não posso. Então, por enquanto, é isso que dá pra fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu vou postar isso no YouTube, obviamente talvez vai ter pessoas que não sejam meus alunos que vão ver. E sinta-se à vontade para comentar aí qualquer coisa, se eu errei alguma coisa, se você acha que eu esqueci de algo. Sinta-se à vontade de falar qualquer merda que você quiser. Eu realmente não ligo. Isso aí é um vídeo dos meus alunos. Se eles gostaram, eu tô feliz. Vocês também gostaram, melhor ainda. Bem, bom pessoal, é isso por enquanto. Caso tenham mais dúvidas, mandem pra mim. Eu vou fazer outro para responder vocês. Qualquer dúvida, estamos aí. Bom, eu espero que isso tenha clarificado algumas dúvidas para vocês. É claro que na aula presencial isso daria muito mais tempo. Ficaria provavelmente umas 3 horas explicando. Mas como não teve interrupções nem nada, né? Aqueles negócios, a aula saiu tranquila, fluida, os alunos ficaram em silêncio. Olha que raridade, né? Rapaz, coisa rara. Durou uns 20 minutos, 22 e 23 minutos agora, tô vendo. Bom, é isso pessoal, obrigado, falou e até a próxima. Se vocês quiserem mais aulas desse modelo, só me falar, eu passo qualquer coisa aí que vocês quiserem. Falou pessoal, até mais.